Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 570, sempre lembrando que nós tentamos ao máximo fazer blocos independentes, então você não tem obrigatoriamente que voltar a escutar o primeiro bloco antes de ouvir esse segundo. Se você já está aqui, por algum motivo caiu no segundo de paraquedas, continue por aqui, ouça o segundo e depois você volta, ouve o primeiro. E tem um terceiro também que vai sair por aí sobre MotoGP. No primeiro nós falamos muito sobre qualidades das corridas e tudo mais. Vou até ler o título aqui para vocês saberem do que se trata. As críticas, as opiniões divergentes e o nível do GP da Áustria. Este foi o tema aí do primeiro bloco. E agora a gente vai entrar realmente na corrida. Vamos falar dos personagens que fizeram dessa prova o que ela foi. Para alguns uma boa, para alguns uma prova que ficou devendo um pouco. E Diogo Gomes, você que gosta sempre de falar do vencedor, vamos começar pelo vencedor. Jailson Fernandes de Amadeu mandou até um comentário sobre ele. Mais uma vez o moleque faz uma corrida sólida. Quase bota a perder no toque com o Raikkonen na primeira volta, mas digamos que foi necessário para poder chegar onde chegou, que foi o lugar mais alto do pódio. Pergunta: ele pode dar cabeçadas à vontade nos repórteres? Brincadeira à parte, está sendo uma evolução por parte do piloto holandês ou apenas questão de sorte? Olha, existe uma evolução, né? Existe uma evolução, mas assim, é uma evolução que ela meio que... Ela já estava acontecendo, mas ela foi mascarada por uma série de erros, e aí realmente foram erros, e alguns problemas mecânicos também no carro dele, e que cria-se toda aquela onda, né, negativa geral. É o que eu citei rapidamente, e eu vou até dar mais ênfase agora. Se aquele toque rápido que ele dá no carro do Raikkonen, que eu nem percebi, eu vi que o carro do Raikkonen perdeu um controle ali, um balanço e tal, mas eu achei que fosse mais pela tangência da curva. E depois na onboard aqui dá pra ver que teve o toque de fato. Se aquele toque ali, ele, por exemplo, ele gera uma quebra na asa, como aconteceu com o Van Dorn nos treinos livres, a asa, vamos dizer, cai, fica embaixo do carro ali. Se toca ali, caiu a asa... Hamilton e Verstappen no Bahrein, uma raspadinha no pneu do Verstappen. Talvez menor que essa, se brincar. E gerou, né? O acidente foi tudo aquilo, tirou o Hamilton na prova, barará. Não duvido, realmente não duvido que mesmo ele vindo das boas corridas que ele já vinha fazendo, se acontecesse isso novamente, né, se houvesse um toque ali, entre aspas, erro da parte dele, e ele perdesse a corrida ali, hoje seria o retorno do Verstappen errático, o retorno do barará, enfim. Então é uma linha muito, muito tênue, sabe? É uma das coisas que faz um esporte tão incrível. Então, eu acho que na verdade é uma evolução que ela já vem acontecendo há um certo tempo. É por isso que até quando ele mereceu críticas, eu fiz questão de fazer as críticas, mas sempre lembrando que, cara, é um piloto diferenciado. Eu não sei se eu falei no ar, mas eu falei aqui entre nós, né, que deveríamos ter 20 Max Verstappen no grid, com esse ímpeto de querer ir para cima. Então, é uma vitória que ela coroa um momento muito interessante de evolução, né, e de retomada, porque foi um piloto que, ele venceu porque teve todas as questões da prova. Eu não acho que ele teria ritmo para pegar o Hamilton numa situação normal, mas enfim, tinha a questão do erro da Mercedes, mas até o Bottas, né, que foi o uma belíssima pole position do Bottas também, só para não passar em branco. Então, talvez não tinha um ritmo para isso, mas quando os carros da frente, os carros que estavam melhor no final de semana, tiveram os problemas que tiveram, ele aproveitou, ele controlou bem a corrida. Tem um momento ali que até o Raposo cita, né, que ele é um pouco pressionado, mas, enfim, para mim ele manteve a prova o tempo inteiro sob controle e venceu muito bem. Então uma vitória muito marcante e muito forte, né? E na realidade as outras vitórias dele também foram nesse sentido, de pegar a frente, de controlar bem, de manter a ponta, de saber administrar
mostrar a ponta, sabe? Então, é um garoto que vem evoluindo cada vez mais, merece os méritos por isso, também merece críticas quando fizer coisas erradas, mas eu acho que o essencial é mais uma prova, para quem ainda duvidava, e tem muita qualidade ali, muita qualidade, e é muito bom ter o Max Verstappen no grid. Fábio Campos, você que lê mais de 40 notícias por final de semana. Não é toda hora isso, não. Isso é um dia que eu contei, não é todo dia isso, não. Por final de semana de Fórmula 1, teve um Quem tá entreveiro, né? Quem tá entendendo, ouça o bloco 1, só para deixar claro. Quem não tá entendendo, ouça o bloco 1. Teve um entreveiro ali na classificação entre ele e o Ricardo, a Red Bull querendo que eles invertessem as posições, não teve algo assim? A Red Bull passou um momento, aliás, eu quero falar sobre o que o Diogo falou, sobre o Verstappen, né, que é um assunto, claro, interessante, a gente tem que falar, mas esse parênteses que você coloca tem que ser ressaltado, bem lembrado, inclusive. A Red Bull viveu quase uma crise interna do sábado para o domingo, né, porque foi muito, o Ricardo saiu muito exasperado do carro, né, ele até falou na entrevista, sem ser perguntado, né, na entrevista ali no famoso... na famosa área ali que os pilotos dão entrevistas para todo mundo, ele estava falando, a classificação foi ruim, a gente errou e a gente poderia ter sido mais justo. Essa foi nós poderíamos ter feito as coisas de forma mais justa. A repórter não teve a sensibilidade de seguir no assunto, mas depois se descobriu que a repórter teve inglesa, tá, gente? Não sei se na equipe brasileira tinha repórter, não é ela que eu estou falando. A repórter teve inglês, que aliás é muito fraca, eu já falei que na semana passada. Enfim, tomou uma só um parênteses rapidinho, tomou uma raquetada do Hamilton nesse final de semana, porque ela só falava coisas óbvias, o Hamilton começou a rir e falou assim, meu amigo, tudo que você está falando é tão óbvio que eu nem tenho o que falar. Tadinha, ela chama Natalie Pinkham, ela é muito fraca mesmo. Aliás, eu estou vendo na Copa do Mundo, hoje em dia o repórter não faz mais pergunta, né? Hoje em dia o repórter faz colocação de uma coisa e fala, tipo assim, sua corrida foi boa. E aí coloca o microfone, o seu jogo foi bom na Copa, e coloca o microfone para a pessoa falar. É impressionante como os repórteres estão perdendo a capacidade até de fazer pergunta fútil. Eles estão perdendo a capacidade de fazer pergunta ponto final. Enfim, feito esse parênteses, o Ricardo, só explicando rapidamente o que aconteceu, a Red Bull, diz o Christian Horner, que fazem isso desde que a Red Bull ainda era Coulter e Weber, ou seja, os primeiros anos da Red Bull. A Red Bull, cada final de semana, ela solta um carro na frente do outro. Ela quer dizer, explicando, ela define qual carro, ela alterna quem vai sair no qualify na frente do outro. Um faz a volta alguns metros à frente, e em alguns casos, como a Áustria, isso pode gerar o vácuo para o carro de trás, né? E aí eles fazem uma corrida um, outra corrida outra. O Verstappen foi na França, ele saiu dos boxes primeiro, o Ricardo veio atrás. Muitas vezes isso não faz a menor diferença, mas na Áustria faz a diferença do vácuo que nós falamos aqui no bloco passado, né, que é reta, é importante o carro conseguir outro, não é aquela questão aerodinâmica, como a gente fala. E o Ricardo fez, como a volta é muito curta, aliás a Fórmula 1 está muito próxima de voltar àquilo que os próprios caracteres mostraram, né, de 74, 70, meu Deus, me fugiu o ano, que o Niki Lauda fez a volta em Dijon com um tempo menor do que 1 minuto, a Fórmula 1 vai chegar na Áustria, ou em algum momento ela vai fazer uma volta menor do que 1 minuto. Como a volta é muito rápida, eles tinham tempo para fazer 3 voltas. Então, como o Ricardo já tinha dado o vácuo para o Verstappen 2 vezes, ele pediu para ele pegar o vácuo na 3ª volta. E aí gerou uma discussão muito grande, porque o Verstappen falou, não, eu não vou ceder, e aí a TV inglesa até mostrou, né? Eles perderam quase que o final do qualifying, porque um ficou freando para o outro passar. Né? E eles ficaram ali naquela, não vou, discutindo no rádio, o engenheiro manda o Verstappen passar, o Verstappen fala que não vai passar. Então foi um momento tenso que a equipe viveu. No final das contas, eu não sei exatamente qual foi o desenrolar da reunião, mas teve uma reunião a portas fechadas lá que parece que foi bem, bem forte. E o Christian Horner foi enfático. Ele falou, não, a gente faz isso todo final de semana. O Ricardo quis uma exceção, ele quis a 3ª, como dava para fazer 3 voltas, ele quis que a 3ª fosse ele pegando o vácuo, mas não é a nossa política, a gente alterna de forma justa. Enfim, aí veio todo aquele discurso. Mas só para passar isso para o ouvinte, né, Raposo? Que foi forte. Eu não sei se aqui no Brasil eles deram exatamente a cobertura do como aquilo ali ficou tenso nos bastidores, piloto de cara fechada, piloto dando indireta para outro. Enfim, essa colocação aí. Mas fala do Verstappen agora. Eu só discordo um pouquinho corrida. do jogo. Sim, do jogo na questão do Verstappen, porque eu não vejo o Verstappen diferente dos outros.
dos outros Verstappen do começo do ano. É evidente que não está batendo, né? Não está tocando, não está roçando ali um aerofólio, embora, repito, todas são analisadas, devem ser analisadas de uma maneira diferente. A da China foi uma coisa, a do Bahrein ele não teve culpa nenhuma, a da Espanha, em que ele quebra a asa lá na saída do virtual safety car, eu já acho que foi bobeira. Então, enfim, cada uma eu não gosto de bater o carimbo, né? Ah, bateu, tá errado, bateu é culpa dele. Cada manobra tem que ser analisada de maneira clara e independente. Eu vejo o mesmo Verstappen. Eu não vejo esse Verstappen diferente, porque a manobra que o Diogo descreveu, ele partir para cima do Raikkonen na primeira volta, para mim foi a manobra que decidiu a corrida. Né? E eu acho muito bom que uma corrida seja decidida. O Raposo falou no primeiro bloco, até interessante, né? Não teve uma ultrapassagem na briga pela vitória, é verdade. Mas teve uma ultrapassagem, que ainda era pela terceira colocação, que foi a ultrapassagem da vitória. É uma coisa que eu acho muito importante a gente valorizar numa corrida de carros, porque às vezes uma ultrapassagem do quinto sobre o sexto, do sexto sobre o sétimo, vai virar a ultrapassagem da vitória. Né? É importante o fã ter essa consciência, o piloto ter essa consciência, né? Para não dar o chilique que o Alonso deu de eu não vou ficar a corrida aqui desse jeito. Ele falou, eu não vou passar a corrida aqui. Não só passou, como pontuou no final, pelas reviravoltas. Então, a reviravolta da corrida fez com que a ultrapassagem do Verstappen, em cima do Raikkonen, na curva 7, né, Diogo? Não vamos entrar aqui na discussão de o que é curva e o que não é curva. Mas na curva 7 foi da 7 para 8, né? Aquela esquerda, foi decisiva para a vitória. Né? Inclusive é o retrato do que são esses dois pilotos hoje, né? Um ganha a corrida porque ultrapassa, o outro não consegue ganhar mais corrida porque não tem mais a combatividade, não tem um nível que tinha antes. É um piloto que não tem o menor. Ele não tem o que a mais. Não estou falando que ele se arrasta na pista. Não é o Felipe Massa, que o ritmo mergulhou e talvez não volte mais. Nem estou falando isso. Mas ele não tem o que a mais, para citar novamente Diogo Gomes, ele não tem o que a mais para ganhar uma corrida que o Verstappen só ganhou porque teve. Só ganhou porque teve. E ele colocar o carro, como o Diogo descreveu, podia ter batido. Ele colocar o carro ali naquela situação incerta, dividir aquela curva, para mim é o mesmo Verstappen. É o Verstappen que vê uma brecha e ataca. E vai para cima. Para mim é o mesmo Verstappen. Só que, né, a corrida pode se desenrolar para o lado A ou para o lado B, mas eu não estou vendo esse Verstappen que a imprensa diz, um novo Verstappen, olha como ele mudou. Para mim é o mesmo piloto agressivo e quando vê uma chance, vai para cima. Então ganhou a corrida claro, teve o virtual safety car, teve tudo isso, o pneu do Hamilton, o pneu do Ricardo. Mas se ele não ultrapassa ali na primeira volta, ele não ganha a corrida. Isso para mim é o fator mais importante. Ainda sobre a Red Bull, Eilor, esse fato aí que o Campos trouxe, não parece para vocês? Isso parece para mim, né? Mas obviamente é feeling, sem informação alguma, de que o Ricardo não tá, ele tá ali porque é o que vai sobrar no fim, né? Porque não veio o convite da Ferrari, que talvez ele esperava, nem da Mercedes, então o jeito é ficar ali mesmo. Mas de que... da McLaren. Que foi? Veio da McLaren, valores altíssimos, pelo que eu estou percebendo. Né? 20 milhões, né? Bem mais do que ele ganha na Red Bull. Uhum. Mas, o que me parece de longe, não sei se para vocês, é uma insatisfação, que parece que as coisas... Não que o Verstappen estivesse errado dessa vez, eu nem acho que estava. Você acha que ele pode estar forçando uma saída, Raposo? Assim, uma situação para justificar uma saída, melhor dizendo? Não chego a pensar dessa forma, não. Eu acho que, de repente, o pedido dele foi até um pedido... Tem uma palavra que você usa quando você quer falar que foi uma coisa verdadeira. Genuíno. Genuíno, isso. Foi um pedido genuíno e tal, mas ao não ser atendido, assim, eu acho que começa a doer nele um pouquinho e tal, e... Me parece que, sabe, não tem muito mais... Aí é feeling novamente, deixando isso claro, Eilor. Muito mais tesão em continuar na Red Bull, porque ele percebeu que a equipe tá toda pro Verstappen. Então, mas isso era uma coisa que eu ia perguntar. Até aproveita então, Raposo, você tá no ritmo. O Ricardo foi, entre aspas, apesar de ter feito até campeonatos melhores que o Vettel, ele sempre foi basicamente um Mark Webber 2 ali do Vettel, pelo menos no tratamento. Você acha que ele está começando a sentir que isso vai voltar a acontecer com o Verstappen e essa é essa insatisfação que você está falando, ou não? Ele está insatisfeito com a própria Red Bull, enfim? Eu não tenho esse sentimento dele, Mark Webber do Vettel, não, né? Eu acho que vai até o contrário, o que motivou o Vettel a sair da equipe. Aí a gente pode entrar em outra discussão, mas eu acho que a equipe está muito
muito Verstappen, né? Ultimamente, né? Muito. Você tem essa impressão? Eu não tenho essa impressão. Tenho essa impressão de que... Só para deixar claro, esse procedimento da classificação, gente, eles fazem mesmo todos. Quem pediu a exceção foi o Ricardo. A regra é cada um anda na frente numa classificação, e isso é feito. Né? Então ele pediu a exceção, mas enfim, continue. Eu particularmente, eu acho o Ricardo um cara tão combativo na pista. Ele é muito bom em combater os adversários na pista. Eu vejo com um pouco de dúvida o fato dele se incomodar com o Verstappen na equipe. Não me parece que o perfil não encaixa. Um cara que é tão combativo na pista e consegue mostrar suas capacidades, além do companheiro de equipe, inclusive, ter problemas com isso em relação a lidar na Red Bull. Eu acho que os fatores, eu imagino que sejam outros. Me soa um pouquinho também que a Red Bull se animou demais com o Verstappen, até como tudo procedeu, né, em relação à vinda dele, saída do Kvyat, e ele chegou fazendo, vamos dizer assim, dando uma cara nova para a publicidade da Red Bull. Eu acho que isso, sem dúvida, administrativamente falando, e até do ponto de vista do marketing, que é tão importante na Fórmula 1, dá um ânimo para a equipe. Por outro lado, eu acho muito estranho isso incomodar o Ricardo no sentido de eu sou material para ser primeiro piloto da equipe, eu me entreguei para essa equipe boa parte da minha carreira e pretendia continuar assim e não estou encontrando meu espaço aqui. Eu acho estranho esse pensamento, se for esse o caso, em relação ao Ricardo. Eu também acho que não. Eu acho estranho. É tudo muito feeling, né? Que é a palavra, como o Raposo falou, aliás, uma palavra em inglês, mais uma. Mas ele tem razão. Eu acho que o Raposo ele tá certo quando ele diz que o Ricardo parece que quer sair mesmo. Ele fala abertamente, né? Eu estou esperando o que os outros... Ele falou esse final de semana, ele falou a frase com todas as letras. Ele falou, eu estou esperando os contratos das outras equipes se desenrolarem. Ele falou com todas as letras. Então isso justifica o que o Raposo falou. Agora, eu não consigo, posso estar sendo extremamente cego, mas eu não consigo ver nenhuma atitude da Red Bull que claramente coloque o Verstappen acima dele. Eu acho que a Red Bull joga para os dois. Eu acho que quem levou a maior bronca depois do Baku, daquela batida, foi o Verstappen. Eu já falei aqui, eu adoro piloto que muda de grande para grande, acho que dá um impacto, como você falou, mercadológico, na nossa adrenalina, é o que nós estamos vivendo na MotoGP, né? Meu Deus, os dois grandes que vão se juntar, seria ele na Ferrari, seria ele na Mercedes, seria fantástico, mas infelizmente, eu traio os meus princípios, torcendo para ele ficar na Red Bull, e aliás, parece que é onde ele vai ficar, justamente por causa disso, porque a Red Bull é a única hoje em dia que me parece uma equipe, nem a patética Force India não faz mais isso, a Red Bull é a única equipe que trabalha para dois pilotos. Tudo bem, tem aquela ali, quem está na frente na hora de top de stop, tudo bem, tem esses detalhes que a Fórmula 1 infelizmente tem hoje em dia. Mas eu não vejo, quero que vocês três falem sobre isso, eu não vejo a Red Bull tomando uma atitude para o Verstappen. Ainda quero que você fale assim, tá vendo? Eu não vejo nenhuma. Se o ouvinte, por favor. Não, eu não vejo na pista. Eu vejo nos bastidores. Pra gente, com a informação, se ele tiver. Eu não tenho. Então, mas Raposo, aí é que tá o detalhe. Você não vê na pista, você vê nos bastidores. Mas o fato é que a gente não vê nos bastidores. A gente não sabe se, por exemplo, como o Campos citou aí, o incidente de Baku, a gente não sabe se, por exemplo, a Red Bull hoje em dia não está tomando uma postura de bater menos no Verstappen, porque a mídia já está batendo muito no Verstappen. E aí o Ricardo está vendo isso como uma coisa muito, sabe, eu levo a bronca, na hora dele levar a bronca não vem, ou na hora dele me dar a passagem para eu fazer minha volta, eu não posso porque ele faz manha e ninguém bate nele. Aí a gente está entrando por uma seara do achismo que está muito no feeling, como vocês disseram, né? Não tem como, cara. Eu concordo que é achismo total, sem nenhuma informação. Me parece que, sabe, sempre que tem uma decisão, sempre que tem alguma coisa, parece que pende um pouco pro Verstappen, assim. Não que o Verstappen estivesse errado nessa classificação, porque, como o Campos falou, o Ricardo pediu a exceção, mas parece que sempre... a impressão que eu tenho é que sempre tomba pro lado dele. Uma coisa que é informação, duas, aliás. Uma é que
eu acho que a Red Bull bateu, entre aspas. Bater não é achincalhar, né, gente? É aquilo que eu falei da Force India no ano passado. Não era passar a mão na cabeça dos dois pilotos. Claro que você tem que fechar a porta e berrar. Mas não precisa chegar ao extremo de proibir. A Red Bull vetou qualquer pessoa da família ou do staff do Verstappen nos grandes prêmios do Canadá e da França. Eles viraram para ele e falaram assim, nem Jos Verstappen nós queremos no box. É você sozinho. Acho que no máximo permitiram o preparador pessoal dele, enfim, todo piloto tem o seu, né, que anda junto para tudo quanto é lado. Não é o puxa-saco do Valentino Rossi, é um preparador, um profissional que trabalha mesmo. E é só esse que eles permitiram. A família do Verstappen, nem o Jos Verstappen, não foi nem na França nem no Canadá. E isso foi para tentar mudar o approach, né, a abordagem dele para o final de semana. Então isso é uma informação. Outra coisa que é uma informação também, meio de bastidores. Se o Ricardo sair da Red Bull, o piloto da Red Bull será Pierre Gasly. O Carlos Sainz não pilotará ao lado do Verstappen mais, por incompatibilidade de gênios dentro da Red Bull. Isso é informação que você está falando? Isso quer dizer, não é oficial, mas os repórteres já passaram isso como vindo da própria Red Bull. Porque uma coisa é fato, né? Uma coisa que o mundo não vivenciou porque foi muito escondido, mas que Sainz e Verstappen não se deram bem na Toro Rosso. Se deram muito mal, só que ninguém percebeu isso, né? Assim, isso foi muito a portas fechadas. E a própria Red Bull fala, se ele sair, o piloto para subir é o Gasly. Teve Que corrida que foi? Teve uma corrida que eles se pegaram. Pena, né? Eu lembro de uma prova deles se pegarem, sim. Eu não tô me lembrando agora qual foi. Mas... Quem? Não, tiveram. Por exemplo, a primeira do ano de transição do Verstappen para Red Bull, porque ele começa em parada na Toro Rosso, na corrida na Austrália, também é uma das coisas que tem isso aí, mas teve até questão de, se vocês lembrarem, tem questão até de troca de engenheiro nessa lema toda aí. Sim, os engenheiros eram brigados, a equipe ficou totalmente rachada e a Red Bull viveu. Tanto que quando o Verstappen vai para a Red Bull, o engenheiro dele na Toro Rosso é mandado embora. Ele nem fica com o Kvyat, ele é mandado embora. Kvyat não, o Kvyat desceu isso. Foi o Kvyat, isso. Ele foi mandado embora. Ou seja, eu repito, isso não foi divulgado. Talvez tenha sido o bastidores a intriga mais bem abafada dos últimos anos. Mas as informações que a gente vai descobrindo ao longo do tempo é de que a coisa era muito feia lá na Toro Rosso. E isso parece que veta o Sainz de ir para a Red Bull. E é uma pena enorme, né? Porque basicamente são os dois melhores pilotos da Red Bull. Em caso de uma saída do Ricardo, são os dois melhores pilotos da Red Bull, né? O Sainz e o Verstappen. E não teria ele, seria o Gasly, a meu ver, completamente preparado, meio que Kvyat parte 2. Eu torço para que não aconteça, para ser bem honesto. Se é de o Ricardo sair, que eu já não quero que aconteça, mas se é de acontecer, tomara que seja o Sainz, é o mais preparado ali do grupo da Red Bull. Diogo Gomes, mudando de garagem, o Marcelo Cesarino pergunta para você, né? Pergunta para Diogo Gomes. O que aconteceu com a Mercedes é pontual? Hamilton volta a amassar a concorrência em Silverstone ou o novo motorzão não é confiável? Aqui eu acho que é muito cedo, até para eles dizerem se é confiável ou não, mas a estatística eu trouxe aqui, o Campos complementou bem aí, né? Enfim, é algo que não dá para imaginar a Mercedes, eu pelo menos não consigo imaginar na próxima corrida a Mercedes tendo 2 abandonos. Vale lembrar que o abandono do Bottas, eles disseram que foi questão hidráulica, né? Nem questão de motor especificamente. Olha, eu não vejo, até pelo nível de qualidade da Mercedes como um todo, e desde o retorno deles, eu não vejo isso se repetindo, e não vejo como algo para se preocupar exatamente agora. Além do que, a Mercedes, se tiver realmente questão de algum problema mais no motor, eles podem reverter para uma versão anterior, ou eles podem, enfim, correr atrás de soluções, né? Porque é a equipe que melhor lida com a questão de motores desde a estreia dessa nova era em 2014. Mas você não acha preocupante? Eu acho preocupante que o novo... Eu acho preocupante. No Canadá, eles embarcaram esses motores para o Canadá e colocaram eles de volta no avião. Ou seja, eles gastaram todo esse dinheiro porque eles descobriram um problema. Então, somando esses fatos, você não acha preocupante? Talvez essa nova unidade seja realmente preocupante?
Assim, é também porque se você lembrar, o Pérez abandonou a corrida em Paul Ricard com problema no motor também, que já era esse motor novo. Então, é de se preocupar, sim, porque deu problema já de forma repetida, mas a confiança que eu tenho no trabalho da Mercedes, ela é tão grande, cara, não é questão de eu confio o suficiente para achar que eles não erram, é questão de eu confiar o suficiente para achar que eles podem achar uma solução, sabe? Que eles podem, que eles têm um plano B não para ok, se dessa maneira não funcionou, vamos continuar o mesmo motor e fazer esse X aqui que vai bloom, é uma mágica. Mas, enfim, tentar algo diferente. Eu acho que o nível de competência da Mercedes ele é tão alto que eu não consigo ver eles esbarrando em coisas do tipo como, ou melhor, continuando esbarrando em coisas do tipo como aconteceu dessa vez. Eu acho que quando a Mercedes comete erros é algo tão pontual, como foi a questão da estratégia, por exemplo, que até a própria equipe falou, ok, erros acontecem, aconteceu dessa vez, mas vamos em frente, sabe? Não é aquela questão de, não, tem que mudar, tem que trocar, tem que procurar fulano, porque sabem que é algo raro de acontecer. Eu sei, eu acho que eu estou mais preocupado com você, João, porque eu acho que você tem razão. Se tem uma coisa que a Mercedes nos ensinou é respeitá-la no quesito motores, né? Nessa fase. Mas eu acho que essa questão do que aconteceu no Canadá, eles não usarem os motores, embarcarem de volta para a Inglaterra, e o motor na França não ter sido tão utilizado, e já nessa corrida em que ele é mais utilizado, ele quebrar as duas. Eu acho, Diogo, que está tão parelho que você, fosse em 2014, 15, 16, era só voltar uns giros a mais. Corta alguns giros, está resolvido. Eu acho que do jeito que a briga está e do jeito que o motor Ferrari é bom, eu acho que eles não podem se dar o luxo de ter uma unidade que nasce com problemas. Eu acho que não é fácil de corrigir, né? Tem um detalhe aí que eu achei muito interessante, que eu acabei captando no rádio da prova. Na transmissão, eles mostraram só um pedacinho do rádio quando o Hamilton abandonou. Mas no aplicativo que eles põem o rádio de todos os pilotos, o rádio completo, dá para ver que eles ficaram realmente, eu não diria surpreendidos, mas que eles ficaram realmente assustados com essa quebra. Não foi uma coisa assim que ele começou a ter problema, falou, o Hamilton reclamou, né, da potência e tal, e eles falaram, não, toca aí, aqui tá tudo normal. No momento em que o motor do Hamilton quebrou, eles falaram, tudo bem. Ele deu, né? Ele anunciou, falou, olha, não tá funcionando, tal. Eles falaram, para. Aquela história que a Fórmula 1 faz, né? Que eles repetem para o cara entender várias vezes. Fala stop. Aí eles viram que o Hamilton não embicou na saída. O cara entrou em desespero. Stop. Ele ficou falando stop até o Hamilton encostar aquele carro. Né? E aí ele falou, pare e desligue tudo. Tipo, ele falou, para agora e eu não lembro o termo que ele usou em inglês, mas ele falou meio... Switch off, né? Switch off. Não era, acho que não foi, aí é que tá, Campos, não foi switch off, foi uma coisa mais brusca, assim, entendeu? Tipo, para e para tudo, sabe? E aí ele estacionou ali, já, né, pulou fora, tudo bem, mas deu para perceber, assim, eles realmente não queria que ele forçasse em nada aquele motor para não quebrar, provavelmente, a ponto deles não conseguirem avaliar aquilo direito, sabe? Eles realmente falaram assim, não é, não, tenta desligar tal coisa, ligar outra coisa, eles falaram, não, para. Quando eles viram que ele não parou, o cara ficou falando para na orelha dele até ele encostar o carro. Então, realmente, eu acho que pode ter eu notei uma conotação de muita preocupação em ele tentar esticar aquilo mais que devia. Pode ser também que seja simplesmente porque eles detectaram um problema lá e eles perceberam que se ele continuasse, eles teriam que trocar o motor, o que seria uma quebra muito pior, e aí realmente, para a próxima corrida, seria muito mais grave. Mas me pareceu uma conotação de muita preocupação com aquele momento, entendeu? Tipo, não, já deu a besteira, para agora, desliga tudo, não mexe mais nesse carro. Então, pode ser, isso foi uma coisa que na hora que eu ouvi, eu falei, nossa, esses caras realmente estão preocupados com o que aconteceu nesse motor aí. Dentro do que vocês estão falando, e lembrando do fato que eles levaram os motores de volta, que eram para ter sido usados na outra corrida ainda, né? É bem possível que tenha sido uma preocupação genuína aí com a qualidade da tecnologia mesmo. E se for, é um problema, né? Porque
se eles tiverem que voltar uns passos aí, vai custar alguma coisa para eles em termos de campeonato. Por falar em Mercedes, vamos pro momento apoiador, aquele momento em que os nossos apoiadores mandam seus áudios pra gente discutir aqui as perguntas ou os comentários que eles mandam. Boa noite, galera, aqui é o Lucas Herrera. Quero fazer uma participação rapidinha aqui pelo áudio. Queria perguntar pro Fábio Campos uma coisa que eu peguei pensando quando a última corrida, que é referente à Mercedes. Que a Mercedes, ela tava, sobrando no final de semana. Tanto em todos os treinos, quanto na qualificação. Nos treinos eu realmente não me lembro, mas eu sei que na qualificação estava um tempo nublado, estava um tempo bem assim fechado. E isso daí a gente já sabe que a Mercedes ela sempre é um carro melhor quando tá com esse tempo escuro, um tempo assim que não tem tanto calor, um tempo um pouco mais frio para ela. E chegou no domingo, aconteceu tudo de errado. Primeiro foi o Bottas com problema hidráulico, depois é problema em motor, problema em pneu que começa a ter problema, pneu que começa a criar bolha. E tudo isso no domingo tava um sol razoável, tava uma temperatura alta. Então, não sei será que foi coincidência ou será que os problemas que a Mercedes teve acabaram sendo impactados por causa dessa alta temperatura? Será que a Mercedes realmente é um carro que não gosta de sol, que não gosta de calor? O Fábio Campos já comentou algumas coisas do tipo em vários programas, então quero deixar essa pergunta aí para ele ou para quem no caso estiver disponível para responder se vocês acham que isso realmente tem a ver com esses problemas que a Mercedes teve. Herrera, eu estou sempre disponível, eu sou a figura mais frequente aqui dessa bancada. Eu acho que eu já respondi, né, meio por tabela, sem querer, não acho que foi no outro blog ou foi nesse, já estou até me confundindo. Porque a questão do calor mesmo, que não acertou nesse caso, Herrera, não foi nem só a Mercedes, nesse caso acertou todo mundo, ninguém esperava fazer 2 paradas, e para alguns 2 paradas foi fundamental. Né? A Pirelli tinha falado que a previsão dela do super macio, do macio ou do super macio, enfim, não me lembro se do vermelho ou do amarelo, mas era de 50 voltas, ou seja, ninguém esperava uma corrida com 2 paradas. Então, você tem razão, o sol realmente acabou com a Mercedes, daquilo que eu falei no bloco anterior, se não me engano. O Hamilton para depois de todo mundo e é o primeiro a ter problema. Olha que coisa incrível, olha que mau uso dos pneus. Mas não foi só ele, o Ricardo teve que voltar para o box, né? O Verstappen parece que a Red Bull se surpreendeu em como que ele não gastou borracha. Né? E tem até um rádio dele na corrida, aliás, os rádios dessa corrida foram chamativos. Né? Ele tem um rádio que o engenheiro dele fala assim, calma, que tá todo mundo lutando com o pneu também. Aí ele responde o engenheiro assim, não, eu tô tranquilo. Ele fala, eu tô tranquilo, eu não tô nervoso com o pneu, não. Então, pegou todo mundo de surpresa, o Herrera. Eu acho que a Mercedes a gente tem que continuar olhando essa questão da temperatura, e eu insisto nessa tecla, o calor mudando tanto da sexta para o domingo, ele influencia na qualidade da corrida. Isso para mim é uma coisa que está muito clara na minha visão. Mas não foi só a Mercedes não, Herrera. Dessa vez foi todo mundo que, como eu falei, acho que tem gente que fala 20, tem gente que fala 12, enfim, vamos ficar mais ou menos 15 graus, o que é brutal para a Fórmula 1 hoje em dia, em termos de desempenho do pneu. Ilor, Diogo, querem falar um pouquinho sobre essa questão da Mercedes ou passamos para a Ferrari? Acho que resumiu bem. Da minha parte nada muito a incluir, não. Assim, só a gente está falando muito em cima de Mercedes, né? Mas é o gancho final e isso estendeu para todas as equipes, né? O choque, a diferença foi um certo choque, eu até diria, para as equipes, de realmente não saber como a coisa ia funcionar, sabe? De ter uma diferença tão grande de meio que pegar todo mundo de surpresa. Só uma coisinha rapidinho da Mercedes, então, Raposo, antes da gente passar para a Ferrari, só para até explicar o comentário que eu fiz na abertura do programa, lá no primeiro bloco. Que eu acho que a tabela não é tão fiel exatamente ao desempenho na pista. Acho que a Mercedes está muito rápida, muito mais rápida com esse novo motor. Ela fez 3 décimos, se eu não me engano, para a Ferrari, o que numa pista de 60 segundos a volta, você pode falar que é meio segundo numa pista normal. Só que existe esse calcanhar de Aquiles, que a gente não sabe como vai ser o motor. E um outro assunto que eu até poderia elaborar melhor na semana que vem, mas já tem corrida, tá vendo? Vocês ficam aí gostando de uma corrida em cima da outra, então eu já chamo a atenção para o ouvinte. A Ferrari tem largado melhor do que a Mercedes, né? Tanto no acidente do Vettel com o Bottas. Se você ver a câmera no bolso do Vettel, ele larga muito melhor do que as 2 Mercedes, só que ele fica encaixotado. A largada do Raikkonen em cima das Mercedes, impressionante como ele pula muito melhor, tudo bem, estavam com compostos de pneus diferentes, mas a Ferrari tem executado melhor.
Então, Raposo, para encerrar a Mercedes, eu acho que eles estão muito mais rápidos do que a concorrência. Eu acho que essa tabela de pontos pode estar sendo enganosa. Só que confiabilidade também entra no jogo, né? Então, vamos ver os próximos capítulos, que já tem na próxima semana, inclusive. Exatamente, Silverson tá aí batendo na porta já. Sobre a Ferrari, nós recebemos alguns comentários aqui sobre o Kimi Raikkonen, né, a largada do Kimi Raikkonen, que a gente acha que tem que dar uma exaltada, né? Aquele sanduíche, né? Que ele se mete ali entre as Mercedes, né? O Jailson até mandou. Bottas não saltou muito bem, vendo que Hamilton e Raikkonen, ao contrário, largaram muito melhor. Tiveram as boas disputas tripla pela liderança na primeira curva, porém o Bottas conseguiu se recuperar. Linda, né? Oi? A imagem é linda. Sim. A imagem é linda. Os três lado a lado ali, impressionante, né? Bottas conseguiu se recuperar, deixando o Raikkonen para trás. Verstappen também fez o mesmo, numa boa briga com direito a toque na Ferrari. Pergunta para Diogo Gomes. Na sua opinião, você acha que o Raikkonen vem melhorando a sua performance? Ele quer tentar segurar a vaga? Ainda dá tempo? Boa pergunta. Eu acho que não vem melhorando nem um pouco. E o erro dele ao perder a posição para o Ricardo, para mim um erro muito, muito, muito bobo. Enfim, talvez até ele tenha tido um pouquinho de brilho, um pouco não, na largada realmente teve um ponto ali bem interessante. A questão dos pneus eu acho que não pode ser menosprezada, né, de estar largando de ultra macios contra os outros de super. Isso faz uma bela diferença. Mas não sei se foi só isso, até acho que a Ferrari realmente larga melhor, mas enfim, é algo que não pode ser colocado fora da equação. Eu acho que o Raikkonen fez uma corrida comum, mas é uma corrida comum com erros, e erros cruciais. E para um piloto que está na Ferrari há tanto tempo, que tem tanto tempo de experiência e de Fórmula 1, não, acho que era para estar cometendo esse tipo de erro. Então, para mim, eu não vejo uma melhora, não. E ainda bem que não tivemos no final da corrida uma ordem de equipe para inversão, tornaria a coisa, né, incrivelmente escura. O que você achou antes da corrida acabar? O que você achava, Diogo? Ia vir, não ia vir? Qual que era a sua impressão antes da corrida? Eu achei que fosse vir, mas eu fiquei na torcida para que não. Sabe, eu sou muito, eu acho que até falei em edições anteriores de Café com Velocidade, eu sou muito contra aquela coisa de, olha, tem uma Ferrari atrás da outra, e aí você tem muita gente que para de analisar a corrida e só pensa assim, quando é que a ordem vai acontecer? Quando é que a ordem vai acontecer? E a corrida se resume a isso, sabe? Eu gosto de fugir disso, então eu olhei assim e falei, meu Deus, eu acho que vem bronca, mas eu tentei não focar nisso, e acabou que não veio. Muito tempo depois de ter assistido a corrida foi que eu fui parar para analisar que realmente não aconteceu, nem, enfim, pelo menos eu não vi nenhuma menção sobre, mas de início ali eu até achei que pudesse acontecer. Não, e ali, vírgula, inclusive pro Toto Wolff, cara de pau, falando que seria horrendo se a Ferrari fizesse a troca, que realmente seria. Mas aí a gente tá falando do cara que sei lá, 3 corridas atrás estava mandando o Ocon quase encostar o carro em Mônaco para deixar o Hamilton passar. Bem lembrado. Pelo amor de Deus. É muita cara de pau de uma vez só. Mas enfim, eu acho que o Raikkonen até conseguiu fazer uma corrida interessante. A segunda colocação não exatamente reflete tudo que ele conseguiu fazer, porque foi muito bem ultrapassado pelo Verstappen, mas eu até coloco mais méritos no Verstappen. Repito, cometeu um erro muito bobo que fez perder a posição para o Raikkonen. Eu acho que se não tem os abandonos de Mercedes, ou seja, se é uma corrida mais comum, seria mais uma corrida bem decepcionante do Kimi Raikkonen. Eu não vejo melhora. E sobre se dá para continuar, olha, se dá para continuar, se ele tá até hoje, a gente já bateu nisso várias vezes, é porque a Ferrari quer nessa posição, então se dá para continuar, tá, não tá bom, mas o bom para mim e o bom para você, meu querido, provavelmente, e pelo que a gente tá vendo, não é o que é o bom para Ferrari, né? Posso colocar um detalhe a respeito exatamente disso que você falou, Por favor. A gente precisa lembrar do seguinte, toda vez que nós, espectadores, assistimos uma corrida, a gente pensa em Vettel, Hamilton, Kimi, Ricardo, Verstappen, Bottas, colocando aí os 6 principais, como aqueles caras que tem que brigar pelo título, pelo campeonato de pilotos e tem que andar na ponta sempre. Queria lembrar um detalhe só a respeito disso, de que o Vettel e o Hamilton estão nesse exato momento com 1 ponto de diferença no campeonato. Porém, o Kimi, que está em terceiro, com o Vettel, colocou a Ferrari 10 pontos à frente da Mercedes nesse momento no campeonato, enquanto o Bottas, em sexto no campeonato,
de pilotos está ajudando aí a Mercedes a ficar em segundo com 10 pontos a menos do que a Ferrari. Mas o Bottas, coitado, ele é uma vítima, então, né? Não, tudo bem, Campos, mas aí é que tá. A gente analisando como espectador, olhando sempre o campeonato de pilotos, Sim, a gente esquece que os resultados constantes do Kimi, Sim. que não são ótimos, mas são perfeitamente aceitáveis para um segundo piloto, ajudam muito a Ferrari nesse momento. Então, assim, o fato de dá para continuar ou não dá, a gente como espectador que vê os caras brigando lá na frente, é óbvio que a nossa resposta primária seria, não, tem que substituir o Kimi. Mas para a Ferrari, pode ser que a visão não seja exatamente essa. E o Kimi não é nenhum pateta ali dentro, né? Mas eu acho que é uma exceção, assim, ele não pontua tão alto, nos últimos anos ele não pontuou tão alto como ele está pontuando agora. Então talvez agora esse seu raciocínio seja mais propício. Agora 2016, 2015, ele não estava pontuando tão alto, né? A Ferrari perdeu todas as disputas com a Mercedes, muito claro, a Mercedes não tinha nem como, com o Rosberg e Hamilton, não tinha nem como competir. Mas eu acho assim, eu acho que o Bottas está andando muito mais que o Raikkonen esse ano. Eu acho que a tabela nesse caso é aquela questão que eu sempre falo, né? Performance contra resultado. Eu acho que o resultado daí está enganoso, né? Porque eu acho que o Bottas está andando mais que o Raikkonen. O Raikkonen, você não está errado não, mas esse que a mais de não ganhar uma corrida porque um ultrapassa e ele não tem a capacidade de ultrapassar mais, gente. Tentem se esforçar. Quantas ultrapassagens vocês viram do Raikkonen? Bonito. Esquece DRS. Ultrapassagem mesmo. Vocês viram do Raikkonen nos últimos, sei lá, 1 ano e meio. 2017, 2018. Você não lembra? É o cara que perdeu a agressividade, perdeu a capacidade de ultrapassar. Então, Taylor, eu acho que tem razão. Assim, está somando pontos. Isso talvez seja decisivo, embora falam que o Leclerc já está muito próximo, mas enfim. Eu não vou dizer que eu concordo com o fato do Kimi ficar na Ferrari, não, até por sinal eu, como todo mundo que acompanha o grupo ou o Twitter, já percebeu que eu estou virando extremamente fã do Leclerc. Eu gosto muito do que o Leclerc está representando para a Ferrari nesses próximos anos. Ainda muito prematuramente, tá? Estou falando no oba-oba do torcedor. Por outro lado, eu concordo com o que você falou, Campos, mas não é um cara que está tracionando a equipe para trás. Entendeu? A gente não está falando de um cara, a gente não está falando, por exemplo, de um Brandon Hartley. O Massa da Ferrari. Exatamente, a gente está falando de um Van Dorn, a gente está falando de um cara que está mantendo a Ferrari lá em cima. Assim, nesse ponto de vista, assim, mais especificamente do ponto de vista da equipe, você tem um cara que é confiável, termina as corridas e não incomoda. Não incomoda. O Vettel vai continuar sendo o primeiro piloto, pode botar a equipe inteira para ninar o cara que tá bom. Então, né, você vê, por exemplo, o entreveiro aí, Ricardo e Verstappen, tudo bem que estão em quarto e quinto no campeonato, mas o entreveiro entre eles deve dar mais dor de cabeça para a Red Bull sem o resultado que eles querem, do que deixar o Kimi lá tranquilão e entregando os pontos que precisa. Só por esse sentido. Raposo, só uma coisinha rapidinho antes do Raikkonen, antes da gente... Você já deve estar querendo... tudo aqui, Fábio Campos. Não, porque eu sei que você já te conheço, eu sei que você já deve estar querendo passar para o próximo assunto, você tem razão, inclusive. Mas o programa tá bom, a gente está discutindo de uma maneira tão bacana, assim, interagindo. Só uma informação sobre o Raikkonen. Primeiro, esse parênteses que o Weyler falou, né? Quem quiser acompanhar a briga ali pelo terceiro, quarto, quinto na tabela, tudo bem, é só terceiro, quarto, quinto, mas tá ferrenha entre Verstappen, entre Ricardo, entre Raikkonen. O Bottas era terceiro, agora caiu para sexto. Enfim, então essa disputa ali também tá muito legal. E uma informação rapidinha, Raposo, sobre o Raikkonen, já que o Diogo estava falando também sobre ele. Aliás, aí que nós falamos, né, Raposo, o primeiro bloco que você gostou. O final de semana começa na quinta, né? Aquela obrigação, aquela questão das tarefas. Eu não gosto da entrevista dos pilotos, acho muito enfadonha, mas é obrigação, né? Que a gente acaba tendo a obrigação de assistir. Quem assistiu a conferência de imprensa nessa quinta-feira antes do Grande Prêmio da Áustria, viu o Raikkonen ser metralhado de perguntas sobre a McLaren. Né? Estão ligando muito ele à McLaren, a uma oferta, a uma possibilidade, né? o que para mim praticamente decreta a aposentadoria do Alonso. Né? Eu não tenho nenhuma informação, mas eu tenho o feeling, o feeling de novo. Eu tenho o feeling de que o Alonso já decidiu, que não fica mais, né? E todo mundo martelou o Raikkonen de ligação dele com a McLaren. Então, só como o assunto é o Raikkonen, para deixar essa informação, para quem não viu a entrevista da quinta-feira oficial da Fórmula 1. Campos, só uma coisa. Esse ponto do Alonso, eu até cheguei a comentar no áudio para os programas passados. A minha impressão, nítida impressão, é que o Alonso só não sai da McLaren antes do fim do ano, porque Le Mans e 500 milhas já passaram. Se tivesse qualquer uma dessas duas, ele já tinha pedido demissão para ir correr outra prova. Pode ser.
Eu acho que ele tem uma questão com a Fórmula 1. Eu acho que ele não tem mais paciência com a McLaren. Ele sabe que o futuro dele não existe mais na Fórmula 1. E eu acho que ele não quer sair da Fórmula 1. Ele tá um pouquinho naquela fase Barrichello, embora ele tenha justificativa técnica que o Barrichello já não tinha mais em 2011. Mas ele ainda tem o lado técnico a favor dele. Mas eu acho que ele está mentalmente naquela fase do Barrichello, assim, eu não estou pronto para deixar isso aqui. Porque eu acho que é um fio que está ligando ele ainda à Fórmula 1. Eu acho. Agora tem uma pergunta aqui pra você, Fábio Campos, um questionário que eu quero ver você sair dessa. Questionário? Mandaram várias. Não é uma pergunta só, é uma pergunta só. É uma questão. Do próprio Jailson. Jailson, aliás, tá de parabéns, né? Mandou várias perguntas. Jailson, né? Várias que perguntas. 20, Ele toca no assunto, ele expõe a opinião dele e manda pergunta para desenvolvimento aqui do assunto. Continue assim, Jailson. Nota 10 pra você. Uma pergunta é estratégias / virtual safety car. E quem diria que o famigerado virtual safety car acabou ajudando na corrida? A equipe Mercedes comeu o bolo enquanto todos fizeram o óbvio, que era parar para trocar os pneus durante o virtual safety car. Pergunta: se era tão óbvio assim, ou por estar em primeiro, a equipe tentaria ser mais cautelosa, deixando o Hamilton na pista? Não sei se eu entendi bem a pergunta dele. Eu acho que a Mercedes não sabia o que fazer, ela teve tempo para decidir, porque o safety car, eu até voltei ali para meio que contar mentalmente ali o tempo, né? Não é uma coisa assim igual China, né? Que pô, viu o safety car, o cara já está na curva 14, o virtual, né? Ali teve tempo, teve ali no mínimo 1 minuto, talvez 30 segundos, entre 30 segundos e 1 minuto, no mínimo isso ele teve. Então a Mercedes realmente optou por não fazer a parada, né? Só que é aquele negócio, né? Errou, mas se ele entra, a Red Bull podia muito bem deixar um na pista e colocar outro no box. A Red Bull estava brigando com 2 armas ali. Então eu não sei se exatamente... tudo bem, claro que perdeu muito por causa disso, né, e ele volta em quarto e aí os pneus dele acabam. Mas a questão do Jailson que eu acho mais pertinente é o Virtual Safety Car realmente influenciou? Claro que influenciou. Só que olha a diferença para a China, gente. Na China, lembra, ele entrou no virtual, teve essa mesma questão, alguns aproveitaram, outros não. Os mesmos, inclusive os mesmos personagens, né? Hamilton não aproveitou, Red Bull aproveitou. E aí, na China, juntou-se o pelotão, porque depois do safety car virtual veio o belíssimo, prateado e pomposo safety car real, que eu não sei se eu já falei que esse ano está 7 segundos mais rápido, inclusive o carro, o Mercedes lá, que faz o safety car. Eu não sei, o Waylor talvez saiba qual é o Mercedes AMG 1000, sei lá o quê. A largada... pronto, sabia que ele sabia. A relargada na China vocês viram o que aconteceu, foi a corrida sensacional. Nesse grande prêmio, realmente, a interrupção de prova, que eu acho que a Fórmula 1 tinha que parar nessa segunda-feira e estudar, pensar alguma coisa, porque essa interrupção de prova é vital, né, junto com os pneus. E tem dia que tudo dá certo, né? Então o pneu desgasta e entra um safety car virtual. A Fórmula 1 deveria estudar isso, implementar isso de alguma maneira. Eu sei que vão me xingar. Você quer interrupção na corrida? Alguma coisa aqui, eu tô louco pra te xingar já. Eu sabia. Mas pense bem, Raposo. As corridas em que tem a interrupção, isso você não pode negar. Você pode até ser contra isso se tornar uma regra. Mas você há de convir que todas as que tiveram a interrupção, as corridas ganharam muito. E eu não estou falando para ela simplesmente fazer uma interrupção, ela pode criar alguma coisa. Quando a gente pedia uma classificação diferente, que era aquela classificação chata, 60 minutos, né, ninguém entrava na pista, só entrava nos minutos finais, eles pararam, pensaram, embolaram uma coisa que ninguém nunca tinha pensado, que é os Q1, Q2, Q3. Eles têm que pensar um tipo de Q1, Q2, Q3, não estou falando para a corrida ser dividida em Q1, Q2, Q3, mas eles têm que pensar alguma coisa no nível dessa genialidade que eles tiveram. Eu não sei, Raposo, eu acho que isso aí, somado a um carro que ultrapassa, resolveria muito o problema da maioria das corridas. Mas, por favor, contra-argumente que eu sei que você não vai concordar. Ainda bem que ele não assiste Rallycross, ô Diogo. O que acontece no Rallycross? Fala para nós normais, ouvintes, que não acompanhamos o que acontece no Rallycross. Diogo, por favor, descreva o Joker.
Não, mas aí se for sobar. Tá vendo? Aposto que ele tá pegando, eu não sei o que ele tá falando. Cara, ele quer uma interrupção. O Diogo, ele quer uma interrupção programada, cara. E você acha que o Joker é forçar a barra? Mas como que ela faz isso? Eu tô falando, aí que é a questão. Como que isso é feito? Isso é feito aleatoriamente? Isso tem algum critério? Eu já falei, pra mim tudo que dá safety car, qualquer carrinho encostado. Entendeu? Você não está criando uma interrupção que vai existir, mas você está dando uma chance maior de pelotão junto. Mas o ouvinte já me cansou de falar que esse safety car o virtual não tem que existir. Como que é nesse Rallycross? É assim? Mas isso aí não é uma artificialidade tão quanto o DRS e outras coisas? Não acho que seja. Talvez seja, você passa a ter um rigor de interrupção de prova que você vai juntar o pelotão. Eu não sei se chega a ser artificial no sentido de que você não está fazendo de propósito. Ó, eu vou parar na volta 35. Não estou falando que tem que ser assim. Até porque se você falar, vou parar na volta, todo mundo molda a estratégia. Se prepara. Exatamente. Então eles têm que criar alguma coisa. Eu só tô jogando aqui na ideia pro ouvinte poder me xingar, enfim. Mas eu tô só jogando uma ideia para ser elaborada. Eu não tenho o A mais B. Entendeu? Agora eu quero saber como é que é esse Rallycross. Vocês me deixaram curioso. Eu tenho uma mesma categoria chamada NASCAR. Começou a brotar amarela nesse esquema. Mas enfim. No Rallycross, o Joker, basicamente, os pilotos têm que fazer uma volta mais longa do que o comum. Cada piloto tem que fazer uma volta dessa por cada classificação que eles chamam, né? Que ele vai fazendo a divisão de 4 a 6 carros por saída, vamos colocar dessa maneira, por largada. Absolutamente nada. Peraí, você está falando que ele tem que fazer uma volta maior? 4 carros. Tem traçados diferentes? São 4 carros, justamente. Você tem um traçado original e você tem um traçado que ele leva 4 segundos a mais, por exemplo, só para citar um número. E aí os pilotos têm que completar todas as voltas, obviamente, no traçado normal, e eles têm que escolher uma volta para fazer o traçado maior. Que é como se fosse uma penalização, entendeu? Só que aí esse traçado... Isso é interessante. É porque, assim, isso é algo que ele desde que Rallycross existe, isso existe, sabe? Não é que foi assim, é igual, sei lá, moto andando na lama chama motocross, é o básico, assim. Fórmula 1 tem que ter asa dianteira, é um negócio, sabe? Tipo assim, se tem Rallycross, tem que ter o Joker, né? Um negócio... tem que ter asa dianteira, em 82 não tinha, vários carros não tinham. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Claro. Então, é quase nesse sentido. Então, assim, é algo tão único, sabe? É algo que vai tão... Não existe, nunca existiu o esporte sem isso. Então é até difícil de falar. Mas você sabia que a Fórmula 1 já fez isso? Ter volta Joker, não sabia, não. Não, a Fórmula 1 já teve em Monza, uma volta era no oval, no inclinado, e outra volta era no circuito, entendeu? Ele mudava, cada volta era continuidade. Não, mas era uma continuidade. O Joker, ele é visto como uma espécie de punição, entre aspas. Ou melhor, não uma punição. Assim, da corrida. Ele força. Não, todo mundo sabe que vai ter que fazer. Mas aí eles forçam um traçado diferente. Não é simplesmente tipo assim, faz aquela curva ali mais longa, sabe? Assim, é uma curva que ela tem cheia de pontos diferentes, inclinação, de tangência. Existe uma técnica muito grande dos pilotos. E aí o piloto melhor qualificado, ele consegue ganhar uns segundinhos a mais ali que pode dar a vitória para ele, entendeu? É para ter uma variação, porque o medo é ficar, vamos dizer que tem 5 voltas, ficar em 5 voltas andando numa linhazinha, sabe? E o Joker, ele abre essa opção, ele força o piloto ao erro. Esse é o exemplo que eu estou tentando encontrar desde o início. E que nota você dá para esse procedimento de 0 a 10? O Raposo também quero que dê a nota dele de 0 a 10. Pro Rallycross, eu daria pelo menos um 9. Agora, eu não vejo isso como algo viável, por exemplo, na Fórmula 1, porque nós já vimos ele sendo usado em outras categorias de asfalto, vamos colocar dessa maneira, e não tem a mesma efetividade, entendeu? O Rallycross é uma TC2000 na Argentina usou por um tempo, não sei se continua usando. Nota de 0 a 10 para TC2000. Eu não assisto lá TC2000, então não sei se foi funcionar, mas no WCC foi péssimo, né? Qual nota, Raposo, você dá para o Rallycross com esse procedimento e para TC2000? 0 a 10. Não, no Rallycross funciona muito bem. Eu acho que eu chego perto do 10 também. Porque eles sabem usar também, né? No WCC eles usaram muito mal. Eles fizeram uma curva a mais, basicamente. Tipo assim... Pronto, igual a Áustria. Você tem ali um corte, dá até pra ver a marca de pneus, inclusive. É como se fosse um corte, assim. E no Rallycross não, eles mudam, eles pensam a cada prova um estilo diferente que vai forçar o piloto. Tipo assim, é como se ele olhasse... Tem pista que é mais rápido e tem pista que é mais lenta. Isso. Passar pelo É como se ele olhasse pro papel, Fábio Campos, Elô e as que não acompanham, é como se os organizadores olhassem o papel e falassem que, ok, a gente tem que fazer o Joker. Como é que a gente pode forçar esses caras a errarem?
Como é que a gente vai forçar esses caras a fazer essa volta aqui e falar, caramba, mas que porcaria de curva? Como é que a gente sabe? Eles forçam eles a ir fora do comum ali. Então por isso que funciona. Mas vocês estão dando nota alta para a categoria, ou seja, vocês estão falando que eu não estou falando para a Fórmula 1 fazer exatamente isso. Estou falando que a Fórmula 1 pode criar um sistema que alguma coisa nessa linha. Eu estou só colocando uma ideia. Vocês acham que não? Sim. Mas o DRS talvez seja algo desse sentido. Mas é artificial demais, né? Mas a opção deles é criar movimentação, criar ultrapassagens. Ficar todo mundo dando uma atrás do outro não vai seguir. Então eu vou forçar você, Fábio Campos, você, Sebastião Loeb, a fazer essa volta aqui. O Sebastião Loeb talvez tenha um pouquinho mais de técnica que o Fábio Campos. Então, ele tem, sabe? Sem dúvida. Ele pode, mas por exemplo, se ele freia um pouquinho a mais, o quanto que ele perde naquela entrada de curva é muito mais, porque o Joker ele é mais longo, entendeu? Então ele vai fazer a volta mais longa e ainda tendo errado um pouquinho ali. Basicamente forçar o erro para tirar daquela zona comum. É quase que uma artificialidade, só que eu comparei com o DRS para te provocar, mas eu não acho que é igual ao DRS, porque lá existe um mérito, essa é a expressão perfeita, lá existe um mérito, tipo assim, eles falam, nós vamos te forçar o erro e vai ganhar em cima da, entre aspas, artificialidade, quem tiver mais qualidade, o piloto que acertar mais, que fizer isso aqui da melhor maneira, sabe? Você, para conseguir ganhar um mérito em cima disso aqui, em cima dessa, entre aspas, artificialidade, você vai ter que ter, sabe, a qualidade para fazer aquilo ali. E apertar um botão você não tem qualidade. Ainda mais apertar o botão na área determinada pela própria direção de prova vigentes. Eu só queria perguntar para o ouvinte se tem algum podcast que para essa discussão e se dá uma aula de rally, de TC2000, como esses dois deram agora. Qual podcast, ouvinte, você encontra isso? Café com Velocidade é cultura, meu Deus, que coisa impressionante. E podia voltar ao cafeteria, que aí vocês iam ver o banho de categorias. Eu tava esperando ele dizer. Ele não ia deixar passar em branco o elogio, né? É tão raro, mas enfim. Eu queria saber do Euler, o Euler que assiste também outras categorias e que adepto ao mundo dos games. O mundo dos games é possível viajar um pouquinho e tal. Se tem alguma ideia que ele pode trazer de lá que poderia de repente ajudar? Pera, em qual dos pontos da discussão? Porque mudança na dinâmica de prova. Algo na Fórmula 1 que o Fábio Campos... Pegando o gancho do que o Jailson mandou, do safety car, como ele mudou como que todas as corridas do ano praticamente que foram boas da Fórmula 1 foram porque houve um elemento X durante a corrida que jogou tudo de cabeça para baixo. Quero saber o que você acha disso. E se tem exemplo, talvez para acrescentar, como o Raposo falou. Você sabe que uma coisa que eu acho interessante nesse debate é que depende muito do objetivo da coisa. Porque o que vocês estão falando no Rallycross, eu entendo que isso nasceu com a categoria como mais um elemento dentro da prova. Não é uma... não foi implementado, né? Exatamente. Não é uma surpresa, não é uma tentativa de resolver porcaria nenhuma. Não. É um dos elementos que existem na regra, na prova. No DNA, outro, né? No DNA, exatamente. Né? Agora eu acho que a categorias, eu não vou falar Fórmula 1 não, tá? Eu vou falar categorias de Fórmula em sua maioria, que competem com um certo nível, com um alto nível de tecnologia, elas tendem a ter um problema sério quando o assunto é colocar carros diferentes desenvolvidos por equipes diferentes. Porque ali tá todo mundo trabalhando em cima do limite das regras técnicas, do limite da tecnologia, etc e tal. Com liberdade, cada uma fazendo a sua, né? Exatamente. Nesse ponto a Fórmula 1 é um milagre, ela tá dando certo nesse ponto. É verdade. E chega um ponto em que o que está acontecendo? Dentro do aspecto físico humano do piloto, o fato dos pilotos serem humanos, a pequena você conseguir frear mais dentro de uma curva, fazer uma ultrapassagem ou não, ou antecipar a aceleração na entrada de uma reta para conseguir fazer a ultrapassagem ou não, é um aspecto que vai ficando cada vez mais restrito, ficando cada vez mais curto dentro dessa tecnologia. Então eu acho assim, eu já até falei isso anteriormente, eu vou falar de novo. Eu acho que o grande problema que a Fórmula 1 teve nos últimos anos
nessa administração que ainda não se encerrou do ponto de vista técnico na Fórmula 1, é que foram se inventando esses tipos de coisas, de técnicas, de regras, para resolver um problema criado por elas mesmas, pela própria tecnologia. Sim, sabe? De você, né, você ter cada vez mais dificuldade de permitir que um cara passe o outro com carros tão semelhantes, que freiam tão dentro da curva, enfim, que andam tão dentro de um limite de uma pista. É muito mais fácil você falar, comparar essas coisas com a Fórmula 1 e o Rallycross, ou a Fórmula 1 e a NASCAR, que sofre muita comparação por causa das bandeiras amarelas e não sei o que, sendo que a dinâmica de uma corrida em um oval e a dinâmica da corrida numa pista onde você tem pontos de frenagem, é ali que você tem que ultrapassar, você não tem a pista inteira para ultrapassar a qualquer momento que você quiser, dependendo só da sua habilidade e do momento do seu carro, é como, sei lá, é como discutir exatamente isso, é como discutir safety car, virtual safety car, ou o funcionamento da regra do Rallycross. Eu acho que é incompatível essa discussão, tá? Agora, respondendo à pergunta original, eu acho já, por outro lado, que as simplificações técnicas que a Fórmula 1 já vem fazendo há algum tempo de uma forma muito errática, tá? Mas que agora parece que eles estão mais dispostos a fazer, conversando mais sobre potência de um motor, conversando mais sobre simplificação aerodinâmica. Estão dispostos. Agora, é isso aí. Exatamente. Uma coisa que eu gostei demais em 2019, porra, aquela simplificação das aletas de ar, do freio, por favor, é sensacional. Você vai dar para o piloto 20, 30, 50 metros a mais para ele conseguir frear dentro da curva, porque ele vai ter que começar a frear antes. Então, assim, é um equilíbrio difícil. Eu acho que todo mundo que fala, por que a Fórmula 1 não faz isso? É difícil, porque você está indo contra o DNA da categoria, que é cada vez mais se apoiar na tecnologia e melhorar os carros. Mas esse DNA já era, né? Esse DNA tem que ser jogado exatamente. Fora. Tem que ser se jogado for pensar fora. em tecnologia, você não dá esporte. O ponto hoje é, ou você escolhe tecnologia ou esporte. Infelizmente não dá para ir no mesmo, as duas não convivem mais no mesmo lugar, né? Só que olha aí, Campos, a dificuldade de você pegar uma categoria onde se aninharam as montadoras pela vontade de usar isso para desenvolver a tecnologia, chegar para ele e falar, então, gente, agora a gente vai jogar isso tudo fora em nome da esportividade. É difícil, é uma questão difícil, é uma questão técnica. Então, assim, o que eu acho é que a Fórmula 1 hoje, ainda bem, já começou a colocar a mão na consciência e falar, cara, se a gente não começar a pensar, exatamente. A Liberty que colocou a mão na cabeça e falou, se a gente não começar a pensar... Ela tá vendo que a audiência está despencando ano a ano. Não, despencando talvez seja uma palavra forte, mas ela está caindo ano a ano. Então eles estão falando, gente, isso aqui vai acabar se a gente não fizer nada. Então soou o alerta vermelho, né? Exatamente. Então, aí chegou nesse momento em que os caras falaram, não, agora se a gente começar a pensar na esportividade em detrimento desse DNA tecnológico, não vai funcionar. Então eu acho que o caminho que se segue já é positivo, tá? Na minha opinião, isso já é positivo. Agora, eu acho que a discussão, por exemplo, do Virtual Safety Car, eu acho que já são outros 500, tá? Eu acho que eu sempre concordei muito com o Raposo na questão do Virtual Safety Car, em falar, mas o cara conseguiu a vantagem dele, o cara conseguiu 20 segundos de diferença, é a vantagem dele, tá lá, entra o Virtual Safety Car e mantém a justiça da prova. Mas a minha questão é, a justiça da prova, ela trabalha contra ou a favor dessa esportividade? Ela é injusta com o público, é por isso que eu sempre falo, a justiça tem que ser arquibancada. Infelizmente chegou nesse ponto, né? Não era para ser assim. Né? Exatamente, hoje em dia eu já penso um pouco diferente, eu acho que um safety car que entra ali, funciona muito mais e muito melhor da mesma forma que uma chuva que cai de repente para todo mundo, porque cai para todo mundo, só que ferra a corrida de metade e da outra metade não. Né? Vamos lá lembrar de nosso querido Felipe Massa em 2008, como ferrou o campeonato dele por causa do time Boa. Infelizmente, para a gente encerrar esse assunto, mas infelizmente a morte do Bianchi matou um pouco da Fórmula 1, porque implementaram esse safety car virtual, que não acrescenta em nada. Ele não acrescenta em nada esportivamente. Um dia falaram aqui, o Fábio Campos sai em contradição, porque ele é a favor da bandeira vermelha. Não sou a favor da bandeira vermelha. A bandeira vermelha ela tem uma regra, como o virtual safety car também tem. Só que o virtual safety car, ele não acrescenta em nada para o espetáculo.
Tudo bem, acrescentou na Áustria, mas em via de regra, o outro safety car é muito melhor. E se fosse na Áustria o outro safety car, o de verdade, a corrida teria relargado com todo mundo junto. Meu Deus, né? Que coisa mais... mas claro, tá debaixo do nariz de todo mundo. Mas enfim. Mas é que aí que tá, Campos, aí a gente precisa lembrar que o safety car virtual não veio para incrementar nada na corrida, ele veio para incrementar na segurança em detrimento ou não da corrida, né? É o efeito pior. Outra função, né? Mas eu concordo com você, talvez outra solução melhor aí, mas o fato é que também aumenta a segurança. E a gente vê, né? Olha os vistos, que acontece um acidente e se reduz efetivamente a velocidade para evitar um acidente pior. Mas, mesmo assim, eu concordo com você. Se houvesse uma solução melhor, eu detesto o safety car virtual, porque eu também acho que ele não acrescenta nada à prova. Ele só torna a prova mais monótona durante um tempo. Para deixar o Raposo com raiva, você concordava com ele, agora você concorda comigo. É só para deixar o Raposo com raiva. Você pode falar, ele não vai te expulsar do programa. Você pode falar com todas as letras. Só para deixar ele com raiva. Isso, é isso mesmo. Falar em Raposo, com raiva... Vou trazer o último áudio aqui pra gente encerrar. O bloco já está estourando aqui, mas a gente tem um último áudio aqui que eu quero trazer pra gente discutir rapidamente. Diogo Gomes puxando a resposta assim que o áudio acabar. Então, como diria até o José, aperta o play. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A minha indagação vai pro lado das equipes. A Renault deu uma esticada aí, está com 20 pontos à frente da quinta, sexta e sétima, se não me engano, colocadas são Haas, McLaren e Force India. E eu olhando o placar deles, me parece que a gente vai ter uma boa briga entre essas três. Mas o que justifica a Toro Rosso estar tão lá atrás? É o carro ou são os pilotos? A gente sabe que o Hartley acabou não entregando algumas coisas realmente, mas me estranhou muito ela está muito lá atrás, né? É a penúltima, só está na frente da Williams, se não me engano. E aí eu queria a análise de vocês. A Toro Rosso está muito aquém da Haas, da McLaren e da Force India? Essa é legal. Essa é boa. É Ricardo Bannerman, meu querido, é um padrão muito alto. É outro nível. Eu acho que, olha só, eu vejo o carro da Toro Rosso muito... Chamar o carro de inconsistente, acho que não é a expressão correta, mas eu não vejo uma linearidade ali. Eu espero da Toro Rosso um final de semana interessante, espero um final de semana horroroso. Não é algo que existe uma linha que você pode se pegar e tentar seguir nela. E a Toro Rosso basicamente depende do Gasly, né? Porque o Hartley não está conseguindo fazer muita coisa, e até em final de semana que ele conseguiu, ou alguma coisinha, sei lá, Canadá, que mostrou alguma melhora, acabou não terminando tão bem, né? Seja por uma razão ou por outra. Então, eu acho que a questão da pilotagem pesa, porque eu acho que o Hartley está sendo um grande peso negativo para a equipe, mas o meu ponto principal é que eu vejo uma inconsistência na Toro Rosso muito grande. Nesse final de semana, mais uma vez, dependeram do trabalho do Gasly, e até acho que ele fez um trabalho interessante ali, no final acabou ficando sem pneus e realmente foi ultrapassado ali na sequência já de 10 voltas para o final, mais ou menos, pelo Alonso e depois pela Saubers. Mas quebraram as asas, né? Quebraram tanta asa esse final de semana que quase que tiveram que ficar sem asa para correr. Eles e a McLaren, né? Isso que eu ia dizer, a McLaren também foi um negócio impressionante. Eles quebraram a suspensão também, né? Tiveram a questão de aliás, o Toro Rosso quebrando suspensão no Red Bull Ring é algo quase que comum, eu diria. A mesma curva, a mesma curva. A mesma curva, inclusive, exatamente. Então, assim, eu vejo muita inconsistência de equipamento. E também tem a questão do Hartley, que eu acho que está pesando sim para a equipe, porque fica muito em cima do Gasly, e eu acho que o Gasly não é o piloto para estar entregando resultado já agora. Talvez devesse, mas não sei se está preparado para isso. Então eu acho que o momento que a equipe está não é muito positivo, eu não vejo muitas melhoras. Acho sim que está atrás do grupo McLaren, daquele grupo ali, né, McLaren e os outros que ele citou, até Sauber também, Sauber está nos prendendo. Mas, enfim, acho que é isso. Só esticando, já que ele deu ênfase a Toro Rosso, mas ele também citou as outras, é o segundo final de semana seguido em que a melhor Sauber classifica à frente da melhor McLaren. Nos dois casos, o Leclerc. Interessante isso, hein? Isso é pra chocar, cara. Interessante essa velocidade. Isso é pra chocar. Isso cara, eu tô segurando aqui, é impressionante. O Van Dorn fez outra corrida patética, mas tá virando
Tá virando costume, infelizmente. Bateu na largada, coitado, não seja exigente. Mas foi um erro, mas é que tá. Mas foi um erro bestial. Ele foi forçado para ele se colocou numa posição em que, sabe, assim, ele largou, a largada não foi ruim, mas ele deixou, eu não lembro, se foi o Pérez, né? Ele não rende, seja classificação, corrida, ele não tá rendendo, né? Não tá rendendo, sabe? E esse lance da corrida, da largada, que acabou com ele de fato, ele foi muito passivo. Eu não lembro qual foi o piloto, eu acho que foi o Pérez, eu não lembro qual foi o piloto. Mas ele deixa o piloto na freada da 2, se não me engano, da 3, né? Ele deixa o piloto empurrar ele, sabe? Não é que ele se coloca numa posição tipo assim, tá, essa é a minha posição e vou fazer a tangência, assim. O piloto vem, vai espremendo e ele vai deixando o cara vir, e quando ele vai fazer a curva, ele vai fazer quase que um 90 graus direito. O Fórmula 1 não vira assim, gente. Então, e aí ele toca no das Toro Rosso, inclusive, no carro, inclusive. E aí, enfim, a corrida já vai toda ali porque ele vai para os pits, e aí tem um problema no carro, que pelo menos eu não vi nenhuma explicação da McLaren, mas ele perde parece 3 a 15 segundos parado, tentando fazer o carro voltar a funcionar. E aí, enfim, já tinha acabado ali, mas não é só ali, antes já tinha tido problema de classificação, treino livre, de quebra-asa, e enfim, e por aí vem. Então, pesa muito essa questão do rendimento mesmo. Quando você encontra um problema aqui, o carro quebra muito, e só quebra o carro dele, porque foi isso, porque bateram nele, mas quando não tem rendimento, isso pesa muito. Eu vou colocar só um detalhe aqui sobre a comparação que o Banniman fez. Lembrando uma coisa, o Banniman Toro Rosso, na verdade, está na frente da Sauber e da Williams no campeonato. Mas, quando a gente fala das equipes que estão realmente mais para cima, Renault e Force India, vamos falar primeiro da Renault e Force India, elas têm 2 pilotos, cada uma, que tem uma certa consistência. Hülkenberg, Sainz, Pérez e Ocon estão entregando um pouco mais de consistência. Agora, quando a gente fala de Haas, McLaren, Sauber, Williams eu não vou nem falar, tá? Eu vou pular fora. Mas Haas, McLaren, Sauber e Toro Rosso, a gente tem disparidade muito grande. Com Kevin Magnussen, Alonso, o Gasly e o Leclerc entregando muito mais que seus companheiros de equipe. Muito mais. Caso do Magnussen, em termos de pontos, nem se fala. E Fernando Alonso também nem se fala. Tá? Então a gente tem uma disparidade muito grande. O Toro Rosso, em particular, o Hartley só está na frente do Sirotkin porque ele fez um ponto. E o Sirotkin não fez nenhum até agora. Então, sim, isso causa uma disparidade muito grande. E isso colocou, por exemplo, a Renault 20 pontos à frente, 10 pontos à frente do que as equipes que estão atrás dela, entendeu? Enquanto o Haas, McLaren, Force India tal estão ali disputando outros 10 pontos e Toro Rosso, Sauber e Williams estão bem abaixo. Então tem essa disparidade muito grande na eficiência dos pilotos, sem dúvida. Agora, a gente tem que lembrar que também tem muitas equipes dessas que sofrem com problema técnico, com quebra, etc e tal, que são outros 500. Mas eu acho que Toro Rosso não tem muito o que discutir o fato de que a equipe não está rendendo tanto quanto talvez poderia, mas que o Hartley não está entregando absolutamente nada para a equipe. Então é meio complicado de querer que ela fique acima dos 3 últimos, né? Comparar com o Palmer, né, que foi tão criticado, talvez o Hartley esteja saindo até bem. Então deixa eu só rapidinho falar sobre a Haas aqui. O âncora do programa me deu 20 segundos para falar sobre a Haas, então só para ressaltar, né, que está andando muito bem nessas pistas de alta velocidade, 4º e 5º, né, tudo bem que teve as quebras, mas enfim, a Haas está impressionante, porque ela não é que ela está andando acima de Renault e Force India. Nesse final de semana ela andou muito acima, então só para deixar o Grosjean, né, voltou, finalmente pontuou, né, pontuou bem. Então, só para deixar registrado que a Haas, a grande surpresa, talvez, da Áustria, o grande desempenho, talvez, da Áustria. Diogo, você tem 20 segundos também para encerrar a sua participação no quadro da Fórmula 1. Ganhou. Continuando sobre a Haas, então, o Grosjean, que eu até tuitei essa semana, eu fiquei incrédulo, porque o Grosjean não tinha marcado um ponto na temporada, eu não tinha percebido isso. Tuitou? Diga para nós. Eu tuitei que só atentando, digamos assim, que o Grosjean, assim, com o Sirotkin,
como o Sirot, que eram os únicos pilotos que não tinham marcado ponto na temporada, né? Impressionante. Eu sabia que a temporada dele estava muito ruim, mas não tinha realizado o quão ruim, sabe? Nesse sentido de questão de não marcar ponto. E aí ele conseguiu marcar uma grande quantidade agora de uma vez só, é verdade, mas antes dessa corrida, ou melhor, nós chegamos na Áustria com ele com 0 pontos e o Magnussen com 27. É uma diferença boa. 27 ou 37, agora não recordo, mas é uma diferença muito grande, assim. E a Haas saltou 2 posições na tabela de construtores, hein? Isso vale muito para eles. Então é isso, meus caros. Segundo bloco da edição 570, no primeiro também falamos bastante lá sobre Fórmula 1, mais sobre Fórmula 1 do que a prova da Áustria em si, apesar de termos esbarrado também na corrida. E no bloco 2, que será gravado na terça ou na quarta-feira, ainda estamos aí em discussões com os nossos componentes aqui, não vamos falar da maravilhosa, da estupenda prova da MotoGP em Assen. Então fiquem ligados, não percam, fiquem de olho. Copa do Mundo não nos abala. Copa do Mundo não nos abala. Exatamente. Porque essa Copa já tem dono, é da Bélgica, todo mundo sabe disso. Então é isso. Te aguardo no terceiro bloco. Provavelmente saindo aí na terça noite ou na quarta noite. Mas fiquem ligados. Valerá a pena com certeza. Se Eilor estiver disponível, está super convidado aí para vir encerrar também o bloco da MotoGP. Só aguardando aí os retardatários aí assistirem a corrida e a gente grava a corrida e publica e tudo mais. Então um abraço para todo mundo que chegou até aqui e escrevam pra gente, mandem suas sugestões, suas perguntas, faça como fez o Jailson. Parabéns pro Jailson, que realmente ditou e ajudou a condução desse programa com suas belíssimas perguntas. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.